Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela nossa Santa Cecília TV, neste horário tradicional do debate político, não é? E da discussão aprofundada dos temas importantes aqui para a cidade, para a nossa região metropolitana, saúde, meio ambiente, educação, transporte, segurança pública, desenvolvimento econômico e o espaço sempre aberto para discussão não menos importante dos assuntos, dos temas de interesse nacional. E o foco nesta semana, é claro, Previdência, né? A reforma aprovada no Congresso Nacional, na Câmara, na verdade, na Câmara dos Deputados, já com algumas mudanças, com algumas alterações do que foi aprovado na noite de quarta-feira. Em mais uma sessão hoje, ontem os destaques, alguns deles aprovados, algumas modificações que geraram aí essas mudanças que a gente pode até discutir um pouco mais hoje aqui no Ponto de Vista. E depois o segundo turno, a gente não sabe exatamente a data, e mais à frente, em agosto, vai para o Senado e aí deverá surgir, né, aquela outra situação em que os municípios e os estados deverão entrar também. Aí volta para a Câmara e aí depois, provavelmente, os municípios e os estados finalmente entram nessa reforma, porque a gente tem ouvido aqui todos os prefeitos, passou por aqui o prefeito de Santos, passou por aqui o de Cubatão, passou ontem aqui o Pedro Gouveia de São Vicente, e todos, né, foram unânimes em dizer que é um absurdo completo a reforma da Previdência não atingir estados e municípios, né? Bom, se alguém tiver um currículo aí, pode enviar aqui para a gente, nós encaminharemos ao governo federal, Palácio do Planalto, tá certo? Se você estiver pleiteando aí alguma embaixada, você pode concorrer, se você fala espanhol e inglês, e já viajou mais de 7, 8 países, 10 países, aí você pode concorrer e disputar uma embaixada. Não será nos Estados Unidos, não será em Washington, posso garantir. Reprise do Ponto de Vista diariamente aqui na Santa Cecília TV a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Quem trouxe aqui o seu currículo é o nosso Ronaldo Serápicos, advogado antenado aí com as coisas da cidade e do país e participa conosco aí. Qual é a embaixada que você gostaria de ir, Ronaldo? Oi, Edgar, é um grande prazer estar de volta ao Ponto de Vista com você, o Marcos Santana, o Pedro Chagas, os telespectadores de Santa Cecília. E qualquer país que tivesse aí um pouquinho acima de 15 graus, né? Só não me manda para a Sibéria, para a Finlândia, para a Noruega, apesar de serem ótimos países, mas e a Sibéria impossível, mas Noruega, Finlândia, excelentes países, mas não dá. O meu currículo, se for comparar aí com os últimos que foram apresentados, talvez só o cartão resolva, porque não precisa muita coisa. Infelizmente, eu não tenho aí os 8, 9 países no currículo para mandar. Mas eu acho que eu arrasto bem no inglês e em espanhol aquela história, né? É só enrolar a língua que todo mundo entende. Fernando Chagas não está pleiteando nenhuma embaixada, tá certo? Está perplexo com as coisas que estão acontecendo. Participa mais uma vez conosco aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos, especialmente telespectadores. Até nós estávamos conversando, é difícil escolher o tema do dia, né? São vários, né? Jornalista não vai morrer de fome, que todo dia tem uma notícia boa para jornalista discutir, né? Mas falando sério mesmo, né? O povo brasileiro indignado votou contra a velha política, votou contra a corrupção, votou contra o patrimonialismo, votou até contra o nepotismo. A nova política indica o filho do presidente para ser embaixador nos Estados Unidos, talvez a mais importante embaixada do mundo, substituindo Sérgio Amaral. Sérgio Amaral, um diplomata de carreira renomado, reconhecido no mundo inteiro. Simplesmente nós vamos trocar um profissional da diplomacia por uma pessoa que tem no seu currículo, sabe falar inglês, sabe falar espanhol, é filho do presidente. Isso já é suficiente para representar o Brasil nos Estados Unidos. Mas não para aí, até o Serápicos está aqui, né? A brincadeira não para aí. Para você ser indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, você precisa ter, em tese, notório saber jurídico e reputação ilibada. No governo do Bolsonaro não precisa ser terrivelmente evangélico. Ele acrescentou um novo dispositivo na Constituição. E assim o Brasil caminha. Eu gosto muito de rock, tem até os roqueiros aqui conosco, né? Eu gosto muito de rock, né? Estou com saudade do Legião Urbana, né? Que país é esse? Pois é, que país é esse? Aliás, o Alexandre, você tem ontem no programa, Alexandre Frota, que é do PSL, né?
deputado federal, deu uma entrevista ontem à Rádio Bandeirantes pela manhã e, complementando essa coisa de política nova, política velha, enfim, ele disse que o Bolsonaro ainda não nos explicou, né, abre aspas, Bolsonaro tem que nos explicar o que é política velha, o que é política nova, a nova política, ou a velha política, enfim, nós ainda não entendemos, né? Você vê que não tem ninguém satisfeito, né, com isso, com essas coisas que o presidente vem falando, né? Lá na ponta o nosso Marcos Santana, atento às redes sociais, às transmissões nossas aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é muito importante com a gente. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Buturão, já que a vaga aí na Embaixada do Brasil em Washington já está preenchida, eu quero pleitear a representação diplomática do Brasil na ONU, em Nova York, porque eu consigo falar, eu arranho um pouquinho no inglês, no espanhol. O mais importante... Não, o Santana fala bem inglês. Eu sei fazer... Espanhol, acho que ele arranha um pouco. Eu sei fazer um bom hambúrguer e de quebra um hot dog. Então, eu acho que essas minhas qualificações me habilitam aí, do ponto de vista da família Bolsonaro, para uma representação diplomática. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Buturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise, às 20 horas, uma boa noite. Mais do que nunca vale aqui a nossa fala de todos os dias, né? O programa acaba às 14h30, 2h30 da tarde, ao vivo, até a reprise às 8 da noite. Vai fazer o quê, né? Hoje é sexta-feira, mas o governo Bolsonaro não tem perdão, amigo. Todo dia tem uma nova. Realmente, para a mídia, é um prato cheio, né? Não falta assunto, é debate o tempo inteiro. Falta falar de desenvolvimento. O Brasil está crescendo, né? Os índices de, não digo mais de emprego, né? Mas de postos de trabalho, enfim, vão aumentando. Tem novas empresas criando aí, se estabelecendo no Brasil, outras saíram voltando, enfim, a economia começa a sair daquela paradeira, né, que estava nos incomodando, mas nada disso está acontecendo e pelo jeito não é em 2019 que nós vamos tratar desse assunto que seria bom para todo mundo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa coisa aí da embaixada, né, se é nepotismo, se não é nepotismo, tem uma PEC aí, um projeto, né, para fazer essa alteração, para que não seja necessário no caso dos deputados federais, perderem os seus mandatos, né, abrirem mão dos seus mandatos para aceitarem embaixadas, enfim. Mas eu queria destacar o seguinte, os destaques, né, né, da última quinta-feira, de ontem, né? Também a sessão foi até altas horas desta madrugada de sexta-feira. E aconteceram mudanças, né? Algumas mudanças. Os homens, pelo menos de 20 anos, passou para 15 anos, né, o mínimo para... procurar essa aposentadoria, né? Isso. No mínimo de contribuição. Vejam, os destaques que foram apresentados são devido ao acordo para que tivesse essa ampla maioria e a reforma passasse, né? Eu entendo que a mais importante delas todas seja justamente essa que diminui de 20 para 15 das mulheres. Por quê? Porque ali as mulheres iam ter um período de 5 anos em que elas não iam ter o aumento do gradativo do período de contribuição, justamente como os homens. Então, baixando para 15 anos de contribuição, na medida que o tempo vai passando, de 2 em 2 anos, elas vão ter um acréscimo da idade de 1 ano. E eles iam ficar nesse vazio, de 20 para 15 anos, só iam poder contar quando chegasse aos 20 anos. Então, eu vejo uma correção. De tudo, dessa reforma da Previdência, o mais importante é que não aceitou aqueles privilégios pedidos pelo presidente Bolsonaro para os policiais civis, que seria voltar à situação de 2003. Até 2003, todo servidor público do Brasil, ele tinha direito à paridade e à integralidade. O que é a paridade? A paridade, você, toda vez que aumentar o que está na ativa, aumenta também do inativo. A integralidade pega o último salário e leva para o resto da vida. Isso em 2003 acabou para todo servidor público. O presidente Jair Bolsonaro... Mas não tem mais paridade? Não tem. Desde 2003 para cá... Não tem paridade? Não, nem paridade e nem integralidade. Vai pelo índice vai geral, até 10, regime geral. Vai até 10 salários mínimos. Se quiser complementar, tem um FUNPRESP,
que é uma previdência complementar pública dos servidores federais, também tem na cidade de São Paulo, tem no estado de São Paulo, complementa, aí pode sim, com uma previdência complementar pública, ele pode se aposentar com o último salário. Aí, mas não tem a paridade, tem integralidade só. O que o presidente Bolsonaro queria? Queria que os policiais civis federais, e aí se estenderia para estados de uma forma geral, eles voltassem a ter integralidade e a paridade. Ele disse que isso não é privilégio. Se não é privilégio. É o que então? Se não é privilégio para o policial civil, também não é privilégio para o servidor público civil. Eu, como servidor público civil, eu também quero essa situação, paridade. Eu não quero privilégio, eu quero paridade. Eu acho que isso foi mais importante no Congresso, não aceitar essa pressão do Executivo, especialmente do presidente Bolsonaro, restabelecendo aquilo que todos entendem que era um privilégio do servidor público. Muito bem. Ronaldo, 15 anos de contribuição para homens, 15 anos de contribuição para mulheres, né? E aí vai entrar naquela situação, né? Se tiver mais de 65 anos o homem, 62 a mulher, pode requerer a sua aposentadoria. Mas aí não pega a integralidade, aí vai depender da contribuição que fez, dos anos que contribuiu. A gente precisa lembrar, Edgar, que a aposentadoria mais importante que existe no Brasil hoje é a aposentadoria por idade, não é a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque a grande maioria dos brasileiros não consegue comprovar o tempo de serviço ou trabalhou muito tempo na informalidade. São aquelas pessoas que mais precisam. Sim. Então, no finalzinho da vida, o sujeito consegue comprovar lá os 15 anos e consegue se aposentar por idade. Não vai viver disso, mas ele complementa e salva muitas vidas. E é hoje a contribuição e o benefício mais numeroso do país disparado na Previdência. Inclusive, tinha gente que queria acabar porque custa, né? Custa para o sistema pagar para essas pessoas que, teoricamente, contribuíram por um tempo relativamente curto, de 15 anos. Mas é a prestação mais importante que existe no Brasil hoje e a Previdência, cumprindo a sua função de assistencialismo e de distribuição de renda, precisava manter esse dispositivo na sua reforma. Eu acho que o ponto mais importante da reforma realmente era a idade mínima, porque a idade da população brasileira subiu muito nos últimos anos e o fim dos benefícios de privilegiados, né, como o Chagas mostrou aqui para a gente agora. Então é um avanço importante, né? Tem um longo caminho ainda, depois dos destaques vem a segunda votação, depois vai para o Senado, depois tem a questão dos estados e municípios, então tem um longo caminho ainda, tem muitos percalços para a reforma ser aprovada, mas eu acho que foi um grande avanço, uma reforma positiva, importante. Tem gente que vai criticar, tem muita gente aí reclamando da idade, mas é um fato, né? Eu vejo hoje pessoas no mercado de trabalho, no auge da sua capacidade física e mental, principalmente, girando em torno de 60 anos. Não tem mais sentido a pessoa parar de trabalhar com essa idade. Então, um pouquinho mais, com mais tempo de contribuição e mantendo aqueles benefícios, o BCP, por exemplo, né, o benefício continuado, trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais. Então, os absurdos foram retirados e foi mantido o corpo geral mais importante foi mantido. Então, eu acho que foi muito positivo. O que a gente precisa lembrar, Chagas, que esse é o alerta que a gente tem que fazer, é que só a reforma da Previdência, isoladamente, não resolve absolutamente nada do problema brasileiro. Pelo contrário, se você não tomar agora imediatamente atitudes voltadas para o desenvolvimento, retomada do crescimento e geração de empregos, a Previdência vai ser um tiro no pé. Porque nós estamos tirando do mercado, a economia que se fala, ninguém tem um número exato, mas a economia que se fala para o governo gira entre 700 bilhões a 1 trilhão nos próximos 10 anos. Vamos fazer a média aí de 800 bilhões. São 800 bilhões que nós vamos tirar menos circulando na economia nos próximos 10 anos. Nós precisamos repor esse dinheiro girando na economia através de outras formas, principalmente a geração de emprego. São 800 bilhões a menos de consumo, de pessoas trocando de roupa, trocando de carro, comprando casa própria, enfim. É um impacto na economia nos próximos anos muito grande que tem que ser substituído por reformas na área econômica que ainda não foram detalhadas, né? Com coisas que a gente cobra do atual ministro da Economia, do próprio presidente da República, que devia estar mais preocupado com isso do que com
essa série de problemas domésticos que ele todo dia nos apresenta, devia estar mais preocupado em como nós vamos repor na economia esses 800 bilhões a 1 trilhão de reais que deve sair do sistema econômico, vai sair de circulação nos próximos 10 anos. Aliás, o empresário Armínio Mendes é um defensor intransigente dessa coisa que o Ronaldo acaba de levantar, né? Quanto mais dinheiro vai para o Estado, para a União e para os municípios, menos dinheiro no bolso dos munícipes, né? Da sociedade, circulando em comprar um carro, comprar uma roupa, fazer mais supermercado, essa coisa toda. Diga, Santana. O Ronaldo falou que os absurdos foram retirados. Alguns, né? Mais ou menos, né? Alguns. Por exemplo, a pensão das viúvas, né? As pessoas que têm filhos autistas, várias outras categorias, justamente aquela parcela da população que não tem capacidade de pressão, que continuou na chuva e continuou ao Deus dará. Ao passo de que setores bem organizados da economia do Brasil, da sociedade brasileira, conseguiu reverter o corte de privilégios, que seria corte de privilégios, né? Várias categorias profissionais, notablemente ligadas ao funcionalismo público, e mais do que isso, o pessoal do agronegócio conseguiu manter uma isenção que já tem hoje. O governo fala em uma economia de 750 bilhões de reais em 10 anos. Significa dizer mais ou menos 75 bilhões por ano, né? Apenas no agronegócio o pessoal vai deixar de contribuir para a Previdência 40 bilhões. A indústria automobilística, por conta das desonerações, para fins previdenciários, mais 4 bilhões. Setor financeiro, mais um pouco. Então, quer dizer, em vez da reforma da Previdência atentar aonde se arrecada, aonde se concede a isenção, a renúncia fiscal, focou aonde se paga, né? E aí penaliza justamente essa camada mais pobre da população, mulheres, policiais, professores, trabalhadores rurais, pessoas que não têm capacidade de articulação e de pressão junto ao Congresso. O agronegócio, inclusive, que não é nenhum grande empregador mais, né? Mas gira economia. Vê só, essa reforma da Previdência, ela não é a reforma definitiva. Eu acho que no futuro nós vamos fazer ajustes e tem que acontecer, isso que o Marcos falou é muito importante, né? A sociedade é muito desorganizada. Você tem alguns grupos muito fortes, corporativos, mas a sociedade em geral é muito desmobilizada e pouco se informou até sobre a reforma da Previdência. Muita gente que foi prejudicada pela reforma da Previdência não sabe qual era o mecanismo. Agora, eu não vi avançar nenhum prejuízo maior do que já existisse anteriormente. Então, por isso que eu digo que é um avanço, porque eu não vi as categorias menos privilegiadas perderem mais do que já perdiam. Elas perdem, mas não estão perdendo mais do que elas perdiam antes. E você tem alguns setores que no futuro a gente vai ter que rever, mas que nesse momento são importantes para a engrenagem econômica, que é o caso do agronegócio e do que restou da nossa indústria, né? Que você precisa manter a competitividade desses setores, porque senão o Brasil não aguenta, não consegue equilibrar suas contas, a sua balança comercial. Tudo, somando o pensamento dos dois, é essa equação. É difícil. Difícil, porque a economia, o PIB do Brasil hoje, o déficit do Brasil hoje, anual, é de 6%. Nós vamos ter uma economia anual de 1%. Então, nós vamos ainda estar num déficit de 5%. Por isso que tem que melhorar a economia e fazendo algumas reformas para diminuir esse déficit de 5%. Aí nós vamos precisar estimular a economia. Para estimular a economia, o que eu vejo, Serapis? Reforma tributária, sim, reforma orçamentária, bom ambiente de negócio. Está rolando, né? Eu acho difícil passar, depois posso até explicar. Essa do Baleia Rossi? As três, eu acho que nenhuma das três passa, porque você vai mexer num lobby muito forte, tanto dos municípios e principalmente dos estados, mas ela é necessária. Como era necessária a reforma da Previdência, mas não suficiente. Um bom ambiente de negócio e um assunto que você domina bem, segurança jurídica. Perfeito. Se nós não tivermos segurança jurídica, não. E aí eu vou para o lado político. O governo mostrar que politicamente ele respeita o funcionamento das instituições. Isto é muito importante para atrair investimentos. Nós precisamos realmente, aí, ou você diminui a despesa ou você aumenta a receita. No Brasil hoje nós precisamos das duas coisas, diminuir a despesa
e aumentar a receita. E essa equação é muito complicada. Diminuir despesa, hoje, é muito difícil. 92% dos orçamentos públicos, eles estão engessados, eles estão vinculados, são despesas obrigatórias. Restam 8% que a gente tem liberdade para gastar como bem entender. E aumentar a receita hoje é muito difícil. Hoje, o PIB do Brasil, a tributação hoje é de 32% do PIB do Brasil, já chegou a 36%. Ainda assim é muito alto pelo retorno dos serviços que ela dá à população. Então, nós continuamos nesse nó. Encerrada a reforma da Previdência, o que precisa? Precisa o governo estimular a microeconomia, para que o Brasil comece a funcionar e comece a gerar empregos, começa a gerar renda e a pessoa poder consumir de uma forma melhor. Só para sintetizar, o fundamental é investimento em infraestrutura e produção. Só a questão de informação, né? A gente tem aqui homens, isso nós, pobres mortais aqui, tá certo? Não somos policiais, não somos... Bom, Chagas é funcionário público, enfim, né? Bom, tempo de contribuição mínimo, 15 anos, desde que você tenha 65 anos de idade, você pode já requerer a sua aposentadoria. E aí fica com 60%, né? É isso? 60% do teto, que hoje é 5 mil e... Dependendo, evidentemente, do que você contribuiu, né? O teto é 5 mil. O teto, mas por exemplo, quem contribui 15 anos não chega nesse teto de jeito nenhum. Não chega no teto, porque 60% do teto... Nem no 60% do teto acho que não chega. Tem uma questão importante que a gente tem que considerar. E para mulheres, para mulher 35, né? Isso. Não, 15 também. 15 anos já pode requerer contribuição mínima. 35 total. E 62 de idade. Tem que ter 62 anos de idade. Com 15 de contribuição, você pode ir lá discutir. E o homem 65. Você vai se aposentar, a gente não sabe qual é o valor aí. Tem um efeito colateral dessa reforma da Previdência que acabou de ser aprovada e tende a ser aprovada também no Senado. É o seguinte, é o descrédito do trabalhador, do pobre mortal, no sistema, que vai favorecer o quê? Vai favorecer a informalidade. Ele não vai querer entrar no mercado de trabalho formal, ele vai querer fazer o bico ali, trabalhar sem carteira assinada, sem os benefícios, porque, veja só, ele vai esperar trabalhar até 65 anos, ter 15 anos de contribuição, ainda assim ele não vai conseguir aposentar pelo teto máximo do último salário dele. Quer dizer, ele vai, na prática, ele vai ter que trabalhar mais 20 anos, vai trabalhar quase 30 anos para poder se aposentar com o último rendimento dele. Ninguém vai conseguir, ninguém vai se dispor a trabalhar 30 anos contribuindo aí, ao passo que ainda existe o risco dele não conseguir se aposentar. Então, a tendência, esse sistema oficial de previdência do Brasil, ele entrar em descrédito e favorecer muito a informalidade. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a sequência do Ponto de Vista, já. Muito bem, rapidamente voltamos aqui na sequência do Ponto de Vista, que tem tanto assunto, tá certo? E a gente, então, furou aí o break e estamos de volta na sequência rápida aqui do Ponto de Vista, né? Só para seguir aqui... Para policiais federais, né, o tempo de contribuição diminuiu para 53 anos para homens, 52 para mulheres, né? E aí, policiais legislativos, essa dos policiais legislativos não dá para entender, né? Sinceramente. Policial legislativo protege lá a Câmara e o Senado, é isso que fazem? É praticamente uma guarda patrimonial. Eles dá tiro em alguém, troca tiro com alguém, eles andam armados, fazem bandido para assaltar mas não... Porteiros sofisticados, vamos dizer assim. Tudo bem, eu acho que eles têm um papel importante, mas não dá para comparar com polícia. É lógico, é isso que eu estou falando. Ali é o lobby muito forte. Eu sou servidor público, eu sei bem disso. Servidor público, ele está muito próximo do poder. Você encontra todo dia com o cara. Encontra todo dia. Toma café com ele. Então você tem um poder de pressão muito grande. Acho que foi o Marcos que falou. Agora, é uma categoria muito pequena. Pequena. Nós estamos falando aí de nem 100 servidores, acredito eu. A questão dos professores também, né? O Chagas e Ronaldo Santana. Os professores eu também não vejo grandes problemas em diminuir o tempo de serviço de Foi diminuído o tempo de serviço? Foi. Manteve o tempo de contribuição, né? Manteve o tempo de contribuição, diminuiu um pouco. 25? 25. Eu acho que está correto. Pessoal, tem coisas que inclusive mudaram. Enquanto a gente está conversando aqui, tem destaques que podem estar mudando. Então não é bom a gente fazer muito resumo. Mas o fato é o seguinte, a
a discussão gira em torno disso. São Tempos de contribuição de determinadas categorias, a idade mínima está fixada, 1h55 da tarde, não é isso? 5 para as 2 da tarde desta sexta-feira, estamos com essa situação aí. Nós estamos colocando para você. O fundamental, o que eu vejo, 65 ou 62 para a mulher, ou 65 para a mulher e para a mãe. Eu sou favorável, 65 para homem, 60 para a mulher. O fundamental era isso. Eu achava que a idade tinha que ser igual. Não, também, mas eu não vejo o problema. Não vai ter um... O fundamental era passar. Sim. Tanto para homem quanto para a mulher, a idade mínima. Para ir diminuindo o ritmo de crescimento do déficit público e da dívida pública, para ir, num segundo momento, eu não tenho dúvida que daqui a 8, 9, 10 anos, nós vamos ter que passar outra reforma. Aí vai igualar, Serapis. E acompanhar a realidade da vida. As pessoas estão vivendo mais tempo. Isso é uma realidade estatística. Não tem o que fazer. E outro ponto, até ontem me questionaram, mas foi a corrupção que levou isso aí. Deixando de lado a corrupção, tem algo chamado o bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? Muitas pessoas trabalhando e poucas se aposentando. O Brasil está virando essa pirâmide. Poucas pessoas trabalhando e muitas pessoas se aposentando. Não é só porque não tem emprego. É que na minha família... A população envelheceu. Tinha 10... Era uma pirâmide que está se achatando. E na minha família, a minha avó teve 14 filhos. O meu pai teve 2 filhos. A minha irmã teve 2 filhos, não teve filho nenhum. Então, esse bônus demográfico, então, é um menor número de pessoas nascendo, um maior número de pessoas se aposentando. Qual o grave disso? A Alemanha, que é um país envelhecido, o Serapis conhece bem disso, 14% do PIB são gastos com os aposentados e os pensionistas. O Brasil é um país jovem, gasta 14% do PIB. Igual a Alemanha, né? Igual a Alemanha. E um país ainda precisa crescer, novo. Né? O problema é esse. O problema é a economia crescer, haver desenvolvimento, enfim. Agora, vocês dois, Ronaldo, Chagas, enfim, colocaram no primeiro bloco, é verdadeiro, que essa reforma não resolve a bomba que nós temos na mão, que é exatamente isso que nós estamos comentando aqui, né? O rombo fiscal e o desenvolvimento da economia brasileira. Agora, o ministro Paulo Guedes já está aí dando um indicativo de uma possível volta, não da CPMF propriamente dita, mas um imposto muito parecido. Isso vai dar o que falar, hein, Ronaldo? Eu fico preocupado com isso e essa foi o motivo da minha chamada no bloco anterior. As propostas de desenvolvimento não foram detalhadas suficientemente, são muito superficiais, e as propostas onde você vê uma concentração maior de atenção dos ministérios é exatamente na criação de novas receitas, ou seja, impostos, né? Nós tivemos aí o superintendente da Receita falando na volta da CPMF, que ele é o criador do imposto único, né, o chamado imposto único, Marcos Sintra. E ele se apaixonou pela ideia, que era muito boa na época, quando você ia trocar tudo por um imposto só, mas que hoje é terrível, porque é um imposto ruim, é um imposto cumulativo, é um imposto que você paga, todo mundo paga do mesmo jeito, quer dizer, o mais pobre paga igual ao mais rico, aquele que tem mais condição de movimentar valores de outras formas vai fugir do imposto, o pobre que recebe salário não vai conseguir fugir, então é um imposto ruinzinho. E esse do Guedes parece que é muito parecido, quer dizer, a ideia é buscar receita a qualquer custo. Eu sei que há um déficit, eu sei que o governo precisa fechar essa conta, senão é pior ainda, nós vamos acabar tendo outra dívida externa gigante, como já tivemos no passado, mas não pode vir desacompanhada essas ideias de outras propostas. Fala, eu vou criar um imposto aqui porque eu vou gerar desenvolvimento ali, eu vou abrir novas vagas aqui com esse dinheiro que está chegando. Agora, dizer que vai fazer um imposto simplesmente para cobrir rombo, significa que nós vamos continuar fazendo a mesma coisa do passado, quer dizer, nós pomos a mão no bolso e pagamos as contas do governo. Nós vimos aí no início do governo Bolsonaro, muito positivo, a diminuição de ministérios, de cargos, de funções não remuneradas. Ele tentou acabar com os conselhos, é verdade, depois acabou perdendo judicialmente em alguns casos. Mas isso era um indicativo, é importante. Mas falta realmente uma reforma do Estado mais profunda. Nós precisamos gastar menos, o Estado brasileiro precisa gastar menos. O Estado-União, estados e municípios precisam gastar menos, com funcionalismo, com estrutura, com prédios abandonados. Eu fiquei assustado, Chagas, com a quantidade de imóveis que a União tem desocupados, vazios, apodrecendo, e que ninguém vende, não leiloa, não se desfaz, estão lá pagando a manutenção. Isso quando não desaba, como já aconteceu em São Paulo, o prédio acaba sendo invadido, abandonado. Então há muito desperdício que não é culpa do governo Bolsonaro, vem de vários governos anteriores,
Mas esse tipo de situação já podia estar sendo equacionada, já podia estar sendo colocada no papel, sendo executada e sendo divulgada. Porque a divulgação de boas ideias produtivas, que geram desenvolvimento, criam também um clima favorável na economia, que melhora a nossa atividade. Então, isso, infelizmente, está faltando ainda no governo. E o próprio Guedes, que me parece um cara muito competente, preparado, ainda não conseguiu transmitir ao mercado essas propostas positivas. O mercado se tranquiliza quando vê a reforma da Previdência passando, quando vê o déficit diminuindo. Então você vê a Bolsa aí, teve bons momentos no começo desse ano, mas isso não é suficiente. Até o final do ano, a coisa começa a complicar, porque a gente sente isso na rua, gente. Você sente as pessoas estão preocupadas, não estão conseguindo pagar suas contas. Os caras estão fechando o plano de saúde que não conseguem pagar, estão entregando os imóveis que não conseguem pagar aluguel. Então a economia não está bem, fora o desemprego assustador que a gente vê em todos os lugares e na nossa região em especial. Está na hora de começar a dar um pontapé nisso. A minha grande preocupação é que você falou, o Paulo Guedes até agora não apresentou um planejamento, um programa, ou pelo menos as suas pretensões na microeconomia. E quando ele fala... Apresentou, na verdade, a reforma da Previdência. Da Previdência, a única coisa. E quando ele fala que vai dar um fôlego para a economia, é voo de galinha. A liberar o FGTS, que outros governos já fizeram, garantir meio ano de um pequeno aquecimento da economia. Falta esse impulso. Eu só vejo esse impulso de uma maneira. Você permitir que a livre iniciativa invista em infraestrutura e em produção. Só que por você atrair a livre iniciativa, principalmente do exterior, as empresas internacionais, falo especificamente até da China, trazer para o Brasil, você tem que ter aquelas reformas que nós já falamos. Nós precisamos diminuir o custo do Brasil. Onde diminui o custo do Brasil? Principalmente na reforma tributária, no ambiente de negócio e na segurança jurídica. Já não falei nem na reforma orçamentária. Enquanto nós não investimos na infraestrutura que dá o grande emprego... Quem fazia a infraestrutura? O cartel, não era? Era o cartel. Comandado pela Odebrecht, que era a maior de todas as empreiteiras. Volto aqui ao assunto. Ninguém aqui está defendendo a roubalheira, nem a maneira como essas empresas atuavam, compravam políticos e essa coisa toda. Ninguém defende isso aqui. Agora, também a gente não pode aceitar o que aconteceu, porque arrebentaram completamente essas empresas. Só a Odebrecht tinha mais de 180 mil funcionários. Hoje tem 12 mil funcionários. Ou seja, quantas pessoas foram para a Rua da Amargura, não é? Diretamente e depois indiretamente em cadeia. Nós temos um companheiro funcionário aqui da Santa Cecília TV, cujo cunhado dele tinha uma empresa, um sócio, enfim, que prestava serviços a uma terceirizada da Odebrecht. E agora? Agora, Edgar, quando a gente fala de reforma da tributária, invariavelmente a conta sempre paga para quem não consegue escapar, que são os assalariados e no consumo. As grandes corporações, aqueles setores, de novo, né, mais organizados, que conseguem sonegar, conseguem escamotear a sua declaração de renda, conseguem isenções camaradas, financiamentos a juros subsidiados, esses nunca vão ser atingidos por uma reforma tributária. Então, o Ronaldo falou que o Estado brasileiro precisa gastar menos e também precisa arrecadar melhor. Precisa deixar de arrecadar, continuar arrecadando apenas daquelas pessoas, né, dos consumidores, dos trabalhadores, dos micro, pequenos empresários, que esses não tem como escapar, não tem como sonegar, não tem como escapar da contribuição e focar, sim, na tributação de grandes fortunas, sobre lucros e dividendos. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do imposto sobre patrimônio de veículo. Quem tem uma moto, quem tem um carro, é obrigado a pagar o IPVA. Agora, quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate, é isento de pagar um imposto equivalente. Quer dizer, esse tipo de coisa, ao longo de toda a cadeia produtiva do Brasil, além de toda a cadeia de tributação do Brasil, existem vários nonsenses, existem várias inconsistências aí que precisam ser revistas. E só não são revistas por conta da pressão desses grupos específicos da nossa sociedade. E tem o custo para pagar o imposto, viu, Marcos? Isso que é importante. Você sabe que a última estimativa que eu vi é que o Brasil tem 3% do seu PIB pago pelas empresas para organizar os seus departamentos tributários. Ou seja, se nós tivéssemos uma tributação mais simples, só isso, com a mesma carga, mas simplificada, nós teríamos 3% de PIB a mais. As obrigações tributárias acessórias. É muito caro pagar imposto no Brasil. Documento. E aí nós temos dois pontos, dois nós.
O Brasil ele sempre cresceu com dinheiro público em infraestrutura. Mesmo quando se privatizava a infraestrutura, era dinheiro do BNDES. Hoje o poder público, como o Serápicos falou, não tem, acabou, o dinheiro acabou. O poder público no Brasil quebrou. Então o poder público no Brasil não tem dinheiro para investir em infraestrutura. E a livre iniciativa e o financiamento dos bancos, eles ainda não se dispuseram, mesmo com as debêntures que o governo lançou para que o banco pudesse vender debêntures e as empresas também pudessem vender debêntures para investir em infraestrutura, eles ainda não acreditam, ainda não investiram. Então, nós temos que sair dessa situação. O poder público não tem mais condições de investir e a livre iniciativa, de uma forma geral, ainda não acredita no Brasil para investir. Nós temos que ter essa bendita segurança jurídica. A reforma tributária, o que eu vejo, reforma tributária, conceitualmente, as três são parecidas, eu até defendo as três. Isso como... As que estão tramitando, né? Isso, as que estão no Congresso hoje. Porém, uma coisa em tese, concordar que, teoricamente, as três reformas são boas. Mexe um pouquinho ali e aqui. Mas eu, como assessor da Secretaria de Finanças de Santos, eu jamais vou apoiar nenhuma das três. Porque simplesmente o dinheiro e a gestão do ISS, que é o mais importante tributo de Santos, vai deixar de ser de Santos. Não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Para ir para Brasília, depois distribuir para todos os 5.565 municípios e vir uma pequena parcela para nós. Eu, como assessor da Secretaria de Finanças, não vou admitir, eu vou perder o meu ISS, que é o mais importante tributo do município de Santos, que tem um porto aqui de Santos, 65% da arrecadação do ISS é do porto, para dar para os outros municípios. Eu não vou querer isso. Quem vai ser prejudicado? Santos. Estou dando exemplo de Santos que eu conheço bem. Cidades portuárias, né? Agora, o estado de São Paulo, que tem o ICMS na origem, não vai querer ceder o seu ICMS para o destino. Porque o dinheiro do estado de São Paulo, da tributação que fica aqui, vai lá para o Nordeste. O Dória, ou qualquer outro governador do estado de São Paulo, também não vai admitir. Eu acho muito difícil uma reforma tributária passar do jeito que essas três propostas estão sendo apresentadas, porque vão unir 5 tributos, os tributos federais, estaduais e municipais, num só, para ir para a União e depois distribuir para os estados e municípios. E aproveitando o gancho aqui do Chagas, questão que envolve aí a Secretaria de Finanças, eu não sabia, acho que o Ronaldo também não sabia, acho que o Santana não sabe também, eu não sabia e tal, mas ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Então, o Chagas vai informar que o presidente Bolsonaro assinou um decreto, né, recentemente, e deu uma relação direta com os municípios, né? Comércios, né, lojas comerciais, enfim, do chamado baixo risco, né, não precisam mais de alvará nem de licença da prefeitura para se instalarem e para começarem a movimentar. É mais ou menos isso. O presidente Bolsonaro pediu para desburocratizar, né? É a liberdade econômica. O nome é liberdade econômica. Para desburocratizar a atividade econômica do país, eles pediram uma medida provisória 876 e nessa medida provisória diz que atividades econômicas de baixo risco não precisam de alvará de licença e não precisam de alvará de licença e nem outro tipo de documento para autorização, permissão ou concessão. Neste caso, isto, no meu modo de entender, Serápicos, isto é uma questão de interesse do município. Sendo de interesse do município, a União não pode legislar sobre o município. Quem teria, então, que fazer isso aí é a Constituição. Seria um decreto inconstitucional. Pelo menos lei complementar. Complementar. Neste caso, o que ocorreria? Vamos abrir qualquer tipo de atividade considerada de baixo risco. Hoje, 85% das atividades do município de Santos são consideradas de baixo risco. Foi um decreto expedido pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa justamente para desburocratizar. Apenas 15% são de alto risco. Alto risco seria um restaurante, posto de gasolina, o porto, um armazém, farmácia. Baixo risco você tem aí as lojas de roupa. Escritórios. Agora, se a gente não puder expedir o alvará de licença, eu acho que a gente não vai poder fiscalizar. Amanhã depois cai alguma coisa, pega fogo em alguma coisa, porque o baixo risco também tem algum risco, mínimo, mas tem.
Quem vai fiscalizar? E o pior, não vai poder multar na primeira vez. Se multar na primeira vez, a multa tem 30% de desconto. Olha, A primeira multa. a primeira multa. Multa não é para ter desconto, multa é sessão. Então, para esclarecer, a questão de cobrança de IPTU, do imposto do ISS, enfim, tudo isso normal. Normal, o que ocorreria, o ISS... Mesmo porque- sem Não, você sem ter o alvará? sem ter isso? o IPTU não alteraria, mas o ISS sim. E altera. Porque normalmente a pessoa vai à prefeitura pedir o alvará, porque ela necessita apresentar o alvará até para fazer um financiamento ou para fazer um contrato. No momento que ela está dispensada de um alvará, ela não vai se cadastrar. E se ela não se cadastrar, vai afetar indiretamente a arrecadação do ISS. De onde sai uma ideia como essa? Da Pessoas turma que- do AFIF lá, desse pessoal? Não, né? Não, é pessoas que estão dentro do gabinete e não conhecem a realidade do Brasil. É desburocratizar. Chagas, Quando fala desburocratizar, arrebenta tudo. Só que aí temos consequência. E eu insisto, no meu modo de entender inconstitucional, isso é assunto de interesse do município. Sendo o interesse do município, é o município que tem. Quem diz baixo risco é o município. É, o município, claro. Não o Estado e nem a União. Ô Chagas, você que é especialista nessa questão, mas qualquer leigo como eu é capaz de perceber de que quando se concede um alvará, você prescinde também a exigência de mínimas condições para funcionamento daquele estabelecimento, seja de alto, médio ou baixo risco, né? Até em relação, mesmo a uma atividade de baixo risco, também você tem que atender algumas questões de segurança. Né? Foi bom você falar nisso. Se você não precisa de alvará, é interessante, Serápio. Se você não precisa de alvará, você vai lá e vai abrir um comércio, vai abrir uma boate. Vai abrir uma boate. Que é alto risco. É alto risco, mas vamos dizer que não fosse de alto risco. Né? Uma coisa que... Uma oficina mecânica é de baixo risco. Oficina mecânica é de baixo risco. Você vai abrir uma oficina mecânica num imóvel residencial, numa via local. O município de Santos não permite oficina mecânica numa via local e no imóvel residencial. Se você não precisa do alvará, eu vou lá e abro. Você faz o que bem entende. Aí o vizinho não vai dormir, porque vai fazer barulho. É um exemplo esdrúxulo, mas é o que vai acontecer. Então, eles estão legislando sobre lei de uso de ocupação de solo dos municípios. Eles estão legislando sobre o plano diretor do município. Isso é coisa do município. Não tem cabimento à União. Não digo uma emenda complementar, até uma lei complementar. Talvez uma lei complementar Talvez resolva. Mas não- teria que estudar esse assunto. Mas eu acho que a lei complementar resolveria, porque, na verdade, ele não muda a natureza do alvará. Do alvará. Ele só especifica algumas atividades que poderiam estar isentas dele, quer dizer, não haveria incidência. Isso. Então, a Isso. partir do momento que há não incidência, o município só legisla sobre onde há incidência. É incidência. Então, ele não poderia, por exemplo, fixar valores Não. ou etapas, mas talvez dizer onde incide ou não. É que eu não vi o decreto. Pode ser que o decreto tenha sido medida mal redigido. Mal redigido. E aí Ele sim fala seria alvará inconstitucional. ou licença. Ele é mal redigido. É pessoa que não Serápios, pessoa que nunca viu Não, uma eu lei vejo de pelo decreto de ocupação de armas. solo. Né? Eu vejo pelo decreto de armas. A intenção do decreto de armas podia até ser boa, mas o decreto era terrivelmente horroroso, mal feito. Metralhadora, fuzil. Então, foi aquela ponto coisa. 40, Olha, vê aí, tortura. você gosta de arma? Redige aí como é que você quer. Daí a impressão eu foi acho essa. que não Faltou foi por aí. assiduidade Eu técnica. acho que não foi por aí. Em todo caso, né? Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho na sequência do ponto de vista. Em instantes. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, né? Vou direto lá com o Marcos Santana, tem algumas participações. Antes da gente falar sobre essa indicação do Eduardo Bolsonaro à embaixada dos Estados Unidos, a embaixada de Washington, né? Que é sem dúvida a mais importante do planeta, apesar da China ser o nosso maior parceiro comercial, mas os Estados Unidos ainda tem a maior economia do mundo, ainda é a maior potência econômica do planeta. Diga aí, Santana. Eu vou ler a participação do Paulo Roberto, mas eu acho que infelizmente ele mandou a pergunta aqui, mas ele não vai ouvir aqui a manifestação dele. Aposto que vai. Ele diz o seguinte: eu acho que vocês deveriam ser sem partido, porque vocês estão aí apenas para criticar o governo Bolsonaro, só fazendo oposição, e isso não é legal. Por isso, troquei de canal. Ô, Paulo Roberto, você já deve ter voltado aí para o 13 da NET, de Santa Cecília, para ouvir se a gente ia colocar no ar, se eu ia ter peito de mandar pôr no ar ou não. Então aqui é tribuna livre, é um palanque democrático, tá certo? A gente coloca no ar aí as críticas, os elogios, enfim, né?
Eu acho que você tem que entender o seguinte: Bolsonaro ganhou as eleições de 2018, que se encerraram em outubro de 2018. Acabou a eleição, amigo. A partir de 1º de janeiro, o presidente da República, o responsável pelo governo brasileiro, é o Jair Bolsonaro. Se você me disser um ponto positivo, eu já dei aqui alguns, né? A questão ambiental, por exemplo, acho que o Bolsonaro tem uma certa razão. Mais do que uma certa razão. Tem muita razão quando diz que há uma psicose envolvendo aí o meio ambiente do planeta. Os europeus, os americanos, enfim, detonaram as suas florestas, enfim, as suas reservas ambientais, e agora vem cobrar da gente aqui e faça o que eles não fizeram. O litoral brasileiro é sacrificado por conta disso, né? O litoral norte aqui do estado de São Paulo, por exemplo, é o subdesenvolvimento, né? Com exceção de Ilhabela, que tem um retorno aí por conta de royalties, enfim, muito maior do que os outros, né? Com essas mudanças que aconteceram, enfim. Então, acho que o Bolsonaro tem razão nisso. Já disse que o Paulo Guedes tem razão quando fala do menos Brasília e mais Brasil, né? Dessas alterações aí tributárias que precisam ser feitas para que os municípios tenham mais condições, os estados tenham mais condições, enfim, tudo isso. Só que nada disso se resolve. A economia continua lá embaixo e as aberrações continuam acontecendo. Quer ver uma? Esta semana, por exemplo, veja a declaração do ministro-chefe lá do GSI, né? O Gabinete de Segurança Institucional, né? Augusto Heleno. Augusto Heleno. Ele veio numa conversa lá com um evento, lá numa conversa com jornalistas, dizer o seguinte, que um militar da patente dele receber 19, não é 9, hein? 19 mil reais líquido de aposentadoria, por estar na reserva, enfim, é uma vergonha. Aí eu pergunto, qual é o percentual da população brasileira que o sujeito se aposenta com livres 19 mil reais por mês? Então, general Augusto Heleno, pelo amor de Deus, eu não tenho o que falar, fica quieto. Pô, você é um privilegiado, companheiro. É que você era assessor do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, né? Quando o presidente era o Carlos Arthur Nussmann, né? E ganhava 50 pau por mês, isso, né? Ele como coordenador das Olimpíadas do COB, deve ter ficado lá uns 3 anos e meio. 55 mil reais mensais, além da pensão dele, a aposentadoria militar dele. Então, quer dizer, ele ficou muito mal acostumado. Então, muito mal acostumado. 19 mil reais é pichulé. Saiu completamente do mundo real. Ou seja, é uma declaração completamente fora de propósito. Não sei se vocês têm alguma... Então, Edgar, eu tenho visto muito isso das pessoas, de reclamarem quando se faz críticas ao governo ou quando se aponta alguma coisa que não está funcionando bem, que as coisas não estão andando. Eu não sei a opinião de todo mundo, mas a minha opinião a respeito disso é a seguinte: eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Se tivesse uma eleição hoje no Brasil, eu provavelmente votaria novamente no Bolsonaro. Você pode escolher qualquer candidato aí, eu não vejo ninguém hoje no Brasil que teria o prestígio, o apoio, a condição de fazer um governo melhor do que o do Bolsonaro. Então votaria nele novamente. Agora, eu não acredito nessa história do mito. E quem acredita nisso está abrindo mão de pensar com a própria cabeça, de fazer reflexões. Você está deixando que os outros pensem por você, está deixando que os outros façam o senso crítico que você podia estar fazendo. Não dá para você olhar alguma coisa que não funciona direito ou alguma atitude errada do governo e bater palma simplesmente porque você acha que o cara é mito. Não, você tem que aprender a pensar com a sua cabeça e ver, olha, isso aqui está certo, nós vamos apoiar, isso aqui está errado e nós precisamos criticar, nós precisamos mostrar, precisamos falar. Porque senão o sujeito muito popular vira um ditador, vira um autoritário. Se ninguém questiona absolutamente nada do que ele faz, ele vai tomar conta e vai fazer o que ele quiser. E já tem umas coisas estranhas. Vê só, gente, nomear o filho para ser embaixador, um cara que não tem nenhuma experiência diplomática, para ser o embaixador mais importante do Brasil, é uma coisa esquisita. A gente tem que reclamar disso. Eu não estou dizendo que o cara é pilantra, que é vagabundo, que é despreparado, mas ele não tem um histórico na carreira diplomática. Todo mundo sabe disso, você não precisa ser muito esperto para perceber que houve um deslize. E outros deslizes têm acontecido ao longo dessa gestão. A gente fala aqui, por exemplo, que tem um filósofo astrólogo que dá palpite o dia inteiro no Ministério da Educação, que é o ministério mais importante do país. E nós temos aí um ministro muitíssimo equivocado que está lá até hoje por indicação desse cara. Isso porque o presidente nem gosta de filosofia, né? Acho que filosofia é uma matéria que devia ser eliminada aí dos currículos, que não serve para muita coisa. Imagina a astrologia, né? Então não dá para você falar, não, ele é mito, tudo que ele faz, eu dou amém e baixo a cabeça. Não é isso. Eu apoio esse governo, acho que é um bom governo, acho que é muito melhor que o governo anterior, mas eu
Qual deles? O Temer ou a Dilma? Os dois, né? O Temer foi o melhorzinho, mas é muito melhor que os últimos dois. Tá? Isso todo mundo vê, todo mundo sabe que o governo Bolsonaro é melhor que o governo petista. Agora, tem as suas falhas melhor agora. Que o da Dilma também. O da Dilma também até o meu, né? Mas a gente não pode concordar com tudo que está errado. Você pensa com a sua cabeça e você vai ver, olha, isso está certo, isso é legal, nós vamos apoiar. Isso aqui não está legal. Qualquer pessoa que apoia o Bolsonaro vai ver que ele, como qualquer mortal, comete erros. É um cara corajoso, tomou uma facada, continuou. Eu gosto dessa coisa dele acolher a sua família, de respeitar a sua família, de colocar a família em primeiro lugar, mas nepotismo é outra coisa. Então, nós precisamos manter as coisas nesse patamar para não criar realmente um monstro, um mito monstro. Nós queremos um presidente que coloque o país nos eixos, que é o que eu espero dele. Tem que explicar a questão lá do Queiroz, né, dos assessores milicianos no gabinete do ex-deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro, tá certo? Ele anda criando aí um monte de factoides, um monte de coisas que ele coloca na mídia, né, o Jair Bolsonaro, justamente, né, de caso pensado. É um cara inteligente, esperto, experiente, né, 30 anos de parlamento, sabe muito bem que o momento de você criar um factoide, jogar uma bobagem aí para ganhar o noticiário da mídia, a mídia entra nessa, né, e devagarinho, devagarinho o caso do Queiroz vai sendo esquecido, vai sendo de lado, e vai ganhando uma sobrevida o tal do Flávio Bolsonaro, senador, que tem que explicar isso, pô. Essa relação com as milícias, afinal de contas, tá o decreto das armas, enfim. Quem é o louco que vai colocar no decreto de armas que o sujeito pode ir lá na loja e comprar uma metralhadora, comprar uma .40, comprar um fuzil para andar no meio da rua? Gente, isso foi de caso pensado, pô. Não tem nenhum idiota que ia escrever aquilo ali, me enganei e tal, não sei o quê. Então tem coisas aí realmente que me deixam muito preocupados com a situação que nós estamos vivendo no país. Essa desse decreto, por exemplo, né, de invadir aí as legislações municipais. Outra questão também extremamente complexa, esse nepotismo citado agora pelos Serápicos, né? E outra coisa, quem aprovou a Previdência? Quem fez alguma coisa andar até hoje foi o primeiro-ministro. Né? Na minha visão, podem discordar de mim, não tem problema nenhum, aqui é uma bancada livre, uma tribuna livre. Nós fizemos um parlamentarismo branco. Né? Quem manda no país, quem faz o Brasil andar, é o presidente da Câmara, é o Rodrigo Maia, neste momento, né? Acompanhado pelo segundo ministro, que seria, no caso, aí, o presidente do Senado, o senador Alcolumbre. Né? Bom, e só para ser objetivo, o governo federal, da Dilma e do Temer, nos últimos 2 anos, propiciou um crescimento do Brasil de 1,1% no PIB. Se no fim do ano o governo do Bolsonaro conseguir 1,2% do PIB, eu vou aplaudir e vou mudar minha opinião. Então, no fim do ano, que o PIB vai ser só apresentado em março do ano que vem, mostrar que este ano de 2009 o PIB cresceu 1,2%, foi um avanço. Se o desemprego no fim do governo cair de 2 dígitos, de 10 milhões para 9 milhões, eu vou aplaudir esse governo. Se esse governo também propiciar que os investimentos no Brasil saiam do patamar de 14% para a média que foi nos anos de ouro do Brasil, 17%, 18%, eu também vou aplaudir. Então, esse é o objetivo. O governo Bolsonaro tem que ter um PIB no fim desse ano 1,2%, maior do que 1,1% dos 2 últimos governos. Precisa ter investimentos no Brasil de 18% e não 14%. E o desemprego, no fim do governo, cair de 13 milhões para 9 milhões. Aí ele teve um sucesso. Então vamos aguardar e ver quem tem razão. E vamos lá, vai. Houve o toma lá da cá ou não houve, Ronaldo Serápicos? Não tem nenhuma evidência disso ainda, Edgar. O que acontece é o seguinte... Para que alcançasse os 370 eu acho que o governo na questão da Previdência fez a parte dele. Reclamam que o presidente podia ter sido mais proativo, podia ter influenciado mais. Por outro lado, ele também percebeu que o jeito de influenciar mais era dar mais, era fazer mais doações com o dinheiro dos outros, que é o nosso. É o que ele fez. Provavelmente, eu acho que ele tirou o pé, falou assim, não, isso é um problema que o Congresso vai ter que resolver. Por isso que delegou ao Maia essa função de protagonismo na reforma. Agora, o Brasil é um sistema de representatividade e que tem uma influência muito grande no governo. É o tal da democracia de coalizão, né? Do Congresso, do governo de coalizão com o Congresso. Então, não dá para mudar essa regra assim, porque você teria que mudar a Constituição. Ele deu dinheiro para as emendas? Deu. Por quê? Porque isso é lei.
está na lei. Não O presidente, dar agora, o presidente é obrigado a dar. Sim, enfim. mas agora é a hora da reforma da Previdência. Todo então mundo sabe que se não der as emendas, não sai a reforma da Previdência. Então, eu vejo como naturalidade isso. Eu acho que também vejo. você tem que mudar. Mas ele que dizia que não via, que não era natural. O que eu não vi foi a distribuição de cargos de governos anteriores, isso eu também não vi, concordo. Que mudou bastante. Então, vê só, é o que eu acabei de falar. Eu não acho que seja perfeito, não acho que acertou tudo, mas ele avançou e isso para mim é positivo. Os erros eu reclamo. Agora, eu não vejo outra maneira de lidar com esse Congresso, Edgar. Teria que abdicar de fazer qualquer reforma. Se você abdica de fazer qualquer reforma, você vira um Jânio Quadros. Renuncia e vai embora, porque não dá para governar de outra forma. Diga, Chagas. Eu não sou contra, e acho até legítimo, a liberação de recursos para os deputados. Aliás, dos 40 milhões que o Bolsonaro prometeu liberar, 15 milhões são emendas impositivas. São aquelas que o governo precisa liberar. Os outros 25 milhões que ele vai liberar são emendas que são discricionárias, ele tem a liberdade de liberar ou não. Não vejo como toma lá da cá, mas que ele liberou, pelo menos prometeu liberar até o dia de hoje, até o fim do programa, hoje à noite, nós vamos saber. Até meia-noite é hoje. Se ele vai liberar esses 20 milhões ou não vai liberar esses 20 milhões. Fez sim um acordo para liberar 20 milhões agora, até sexta-feira, e 20 milhões em dezembro. Eu não vejo isso como algo ruim, não. É legítimo. E desses 40 milhões, 15 milhões são emendas impositivas. Ele é obrigado a liberar essas emendas para os deputados. E vamos deixar claro, isso aí não é 20 milhões que ele está dando para o deputado, são 20 milhões de emendas para o deputado levar para a sua região, para a sua base. Para infraestrutura, fazer ponte, saneamento básico. Essa parte das emendas nunca me incomodou muito. O que me incomoda é o toma lá da cá de orçamentos milionários dos ministérios. E isso realmente houve, apesar dos erros do Ministério, né, Ministério do Turismo, Educação, apesar dos erros dos ministérios, eu não vi essa troca de gentilezas que acontecia no passado, em todos os últimos governos, desde que acabou o regime militar. Sem dúvida nenhuma. Não há distribuição de cargos como havia antigamente. Tem o DEM, né? No governo, lá em alguns ministérios, são 3 ministérios, né? Que o DEM, então, mas não há um compromisso, DEM, né, do DEM. Foram escolhidos realmente pessoas que tinham condição de exercer o cargo. Pessoal, se fosse o papel de advogado do diabo também, não há a distribuição indiscriminada que houve em outros governos, mas também as indicações do Jair Bolsonaro, a Damares, o ministro da Educação, o ministro do Meio Ambiente, né? O ministro das Relações Exteriores. Quer dizer, tem que colocar na balança se não seria melhor tomar lá da cara. Porque às vezes, em nome do governo de coalizão, alguns partidos indicam profissionais competentes. Não, mas veja só, mas você ficava amarrado naquele partido. Eu vi o PMDB indicar 3 ministros para o transporte, indicou um picareta, depois um pilantra, depois um ladrão. E você fica amarrado nisso. Hoje, o presidente tem a liberdade de chegar lá e falar: não gostei da política de meio ambiente, vou trocar e colocar um técnico. Coisa que não dá para fazer quando você se amarra num partido desses aí, que vive chupando sangue. Muito bem, tá certo? É a prova que temos aqui uma bancada absolutamente livre e que o Ronaldo colocou aí pontos positivos que ele vê no governo Bolsonaro. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de enxergá-los como produtivos, né, para o avanço do Brasil. O Chagas não vê tão positivos quanto o Ronaldo, mas vê alguns positivos. E o Santana tem o outro lado aí. Eu acho que o país dificilmente vai andar para frente. Acho que o Paulo Guedes é um cara extremamente competente no mercado financeiro. Acho que não conhece nada de Brasil, não conhece política, não conhece nada do país no qual ele é o super-ministro. E, portanto, essas enormes dificuldades têm a tendência de continuar. Obrigado ao Ronaldo Serápico, sempre figura importante com a gente aqui. O Chagas sempre conosco, Santana diariamente aqui no programa. De segunda a sexta-feira, o ponto de vista é ao vivo, 1h30 da tarde, a reprise às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.